Muito boa noite, saudamos mais uma vez a todos os irmãos ligados a mais este trabalho de domingo do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. É uma alegria muito grande retornarmos a este formato de bate-papo, contando mais uma vez conosco com a presença do João Antônio Link, do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Carazinho. E hoje, retornando ao nosso podcast, já ia chamar desta forma, o nosso querido amigo, irmão Felipe Mascarenhas, de Porto Alegre e do Rio de Janeiro, né? Ah, Felipe, é uma alegria muito grande. Então, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, iniciamos por uma prece, e é a esta prece que nesse instante convidamos a todos. Que possamos fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, onde quer que cada um esteja, em seus lares, neste momento de trabalho virtual, na certeza de que a espiritualidade está assistindo a cada um de nós, rogamos que o trabalho desta noite possa transcorrer com a assistência da espiritualidade maior, nessa mensagem, nessa temática que iremos trabalhar, e que estes amigos espirituais possam nos estimular e nos amparar onde quer que cada um de nós esteja nesse momento em nossos lares. Que assim seja. Então, iniciando o nosso bate-papo da noite, eu sou João Paulo Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi e da Sociedade Espírita Caritas de Passo Fundo. E temos hoje conosco, mais uma vez, João Antônio Link, presidente ainda, João, da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Carazinho e da União Municipal Espírita de Carazinho, e Felipe Mascarenhas, nosso grande amigo, trabalhador espírita de Porto Alegre, atualmente residente no Rio de Janeiro, onde segue fazendo um trabalho maravilhoso, que o Felipe vai me explicar daqui a pouquinho, né? Especialmente na oratória espírita. Então, hoje o nosso desafio é, no tempo normal do nosso bate-papo, dando sequência ao estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala da lei de amor, estudarmos juntos três mensagens, os itens 8, 9 e 10 deste capítulo 11, que tem como título justamente a lei de amor. Uma mensagem do Espírito Lázaro, outra mensagem do Espírito Fénelon e a terceira do Espírito Samson. E nessas mensagens nós temos algumas das frases ditas clássicas do Espiritismo, né? Então vai ser uma alegria e um aprendizado muito grande, enfim, para mim, né? Ouvir aí do Felipe e do João os comentários sobre este texto. Então, antes de entrarmos nele, passamos então aos nossos companheiros aqui de mesa para suas saudações. Boa noite, João Antônio. Boa noite, João Paulo. Boa noite ao Felipe. Alegria poder estar com você conosco aí nesta noite mais uma vez. Aos nossos irmãos, amigos aí da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e Sarandi. É sempre muito bom podermos estarmos juntos e buscando aprendermos um pouco mais aí da mensagem dos evangelhos do nosso Mestre Jesus. Boa noite, Felipe.
Boa noite, João Paulo, João Antônio, aos amigos e amigas aí de Sarandi e a todos que nos acompanham também pelas redes. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez, estar de volta e conversar sobre esse item aqui do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é, como tu falava, né, João, é um ponto muito central assim da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem aqui nessas mensagens, não diria que uma síntese, assim, mas um núcleo muito especial da lição moral do Evangelho segundo o Espiritismo e da doutrina espírita de maneira geral, né? Então são mensagens muito especiais mesmo. E na primeira delas, né, para nós entrarmos aí na, na nossa temática, né, a mensagem do Espírito Lázaro, ela já começa com um parágrafo clássico aí do Espiritismo, né, muito trabalhado em palestras, em textos, que é quando ele diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Somente nisso nós teríamos não somente um bate-papo, não somente um curso, mas, enfim, um debate na busca de um aprendizado para toda encarnação, né? O que tu nos diz, Felipe? Ah, com certeza, João. Concordo plenamente. Eu acho que esse primeiro parágrafo traz aqui uma síntese de uma jornada espiritual que nós realizamos, uma jornada de evolução, nos fazendo refletir, né, nessa passagem que nos remete muito à própria experiência, por exemplo, através das reencarnações, em que nós vamos ali desenvolvendo inicialmente isso que ele vai, né, colocar aqui como os instintos. Então, algo ainda bem vinculado à experiência na reencarnação, e conforme se avança, conforme se depura essas sensações, conforme a vida se desdobra e o ser vai se aperfeiçoando na sua trajetória evolutiva, ele vai depurando e transformando em sentimentos. Eu gosto muito, João, de um livro muito famoso, né, entre nós aqui, que é o Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo. O nosso amigo Vinícius também trabalha muito essa temática. Também tem uma obra sobre esse tema também, né? A linguagem do coração, e em que a gente vai ver justamente esse processo de educação, de lapidação dos sentimentos, até a gente conseguir alcançar esse ápice da jornada evolutiva, a vivência do amor. Eu gosto muito quando o Jason propõe que o amor se aprende, ou seja, nos falando que é uma decisão de mover-nos na direção de uma vivência do amor. Não é algo que é dado, não é algo que nasce conosco. A gente constrói isso. Isso é trabalhado, é desenvolvido em nós, né? Assim como, e aí os espíritos vão trazer justamente uma analogia semelhante, né? Assim como uma semente ou uma bolota, né, do carvalho traz em si toda a essência daquela frondosa árvore que vai se desenvolver depois. Mas ela precisa passar por todo um processo de transformações, né, de ir para o solo, do solo ela se desenvolver, criar as raízes, crescer na direção da luz para gerar aquela árvore grandiosa, né? Assim também nós, seres espirituais que estamos nessa construção, nesse trabalho de desenvolvimento e de também desgarrar-nos
da influência mais direta da matéria, a fim de que possamos desenvolver esses sentimentos mais sublimes e aí vivê-los de maneira mais plena, né? O amor, enfim, esse sentimento mais sutil, mais depurado, que é o nosso horizonte a ser buscado enquanto espíritos em evolução. Tu sabe que eu acho que, enfim, com esses anos de espiritismo, né, o que eu tenho pensado é que ao menos, claro, falando de mim, né, ah, esse permanente contato com toda essa gama de reflexões vai me induzindo a uma permanente autoavaliação, né, para saber, enfim, em que distância, enfim, que parece que a gente está para esse sol interior realmente desabrochar, né? Então, é um manancial muito rico para essa avaliação interna, né? Esse chamado balancete interno, que é necessário para que se consiga fazer a reforma íntima. E a gente fica imaginando, né? Por exemplo, se nós, de alguma forma, nos impactamos ao ver uma certa distância que temos ainda para percorrer, para alcançar, a gente fica pensando como seria rico se toda a humanidade tivesse acesso, enfim, a essa doutrina e como nós somos abençoados de tê-la, né? Mesmo que estejamos ainda, né? Eu quero crer que se o Jason nos fala em educação dos sentimentos, dirigindo a nós essas duas obras, na verdade, né? Educação dos É, Sentimentos e o Caminho das Virtudes, significa que, ao menos do ponto de vista do Jason, talvez bondosamente, ele já nos coloca no patamar dos sentimentos, hum, né? Já vencemos o patamar das sensações. Então, essa educação dos sentimentos é, de alguma maneira, um roteiro, né? Para que a gente consiga transformar esses sentimentos que são ainda tão variados, né, no nosso estágio evolutivo, transformá-los em amor, fazer esse sol realmente desabrochar, né? João Antônio, o que tu acha sobre isso? Será que na terça-feira, quando eu estive aí, algum sol desabrochou? Com Desculpa a certeza, brincadeira. acendeu algumas centelhas por aí, viu? Mas essa ideia de sintetizar, né, essa questão do amor, e eu gosto muito dessa pequena frase, Deus é amor, né? Então, vendo na forma de que Deus nos acolhe, nos sustenta, nos traz no seu, vamos dizer assim, no seu colo, né? Nos cuidando com esse amor imenso, né? Que tudo atinge, né? Então, e daí nos fala também aqui nessa ideia de que o amor resume integralmente a doutrina de Jesus, logicamente nessa ideia das leis divinas, né? E estendendo para nós também, para toda a humanidade, né, de que o amor é essa ferramenta que deve nos unir e deve nos levar a uma fraternidade maior. E lembrando também da doutrina espírita, né, que também tem essa função, né, de trabalhar essa questão do desenvolvimento, né, dos sentimentos que nós estamos falando aí, e a gente analisando, às vezes a gente se sente muito longe dessa questão de que a gente realmente consiga amar a todos, amar os seres, a natureza, enfim, que a gente consiga sentir isso, né? Então é algo que a gente realmente vai precisando durante as nossas reencarnações, né? Aqui se liga a questão da doutrina espírita com essa pequena palavra que é a reencarnação, que está envolvido
nessa questão de, durante todos esses períodos nossos, então nós irmos trabalhando os sentimentos até a gente conseguir chegar mais perto um pouco da gente realmente poder dizer que a gente ama aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, que a gente possa amar todos os seres, né? Então é uma tarefa árdua, né? Então a gente fazendo uma autoanálise, às vezes a gente realmente não se sente nessa condição de ainda poder dizer eu amo todos os seres, eu amo a natureza, eu amo a Deus, né? Então é algo para a gente realmente trabalhar, nos trabalharmos, né? Tu tá falando, eu tava me lembrando aqui do livro Libertação, do Espírito André Luiz, né? Através da mediunidade do Chico Xavier, em que eu sempre me marcou, assim, né? Desde a primeira vez que eu li e nas releituras, né? Sempre que volto a esse livro, sempre me marca de maneira muito especial quando o André Luiz, presenciando a atuação do benfeitor espiritual Gúbio, no sentido de propiciar alguma transformação a espíritos que o André Luiz, por si mesmo, sozinho, veria como criminosos, ou como estarem agindo, atuando, fazendo mal a outros. O André Luiz vai vendo o benfeitor espiritual Gúbio agindo para transformar aquelas criaturas. E para mim é muito marcante o momento em que o Gúbio vai ajudar a família do espírito que era o chefe do processo obsessivo, que era o Saldanha. O Saldanha era o espírito que chefiava o processo obsessivo a uma mulher encarnada que era muito querida do Gúbio. Havia sido filha dele, né? Tinham laços de afeto muito fortes. E o Gúbio vai ajudar a família, especialmente o filho que estava encarnado desse espírito, que era o Saldanha, que era um obsessor, que aparentemente muito endurecido. E o André Luiz, quando presencia o Gúbio ajudando e aliviando as dores de toda a família, né, do Saldanha, o André fala que ele estava, naquele momento, aprendendo na prática a lição de Jesus do amar os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, essa fala do André Luiz, para mim, sempre foi muito marcante quando ele falou, porque, assim, é um ensino prático dessa lição. E diria que o livro Libertação é um ensino prático disso que tu está trazendo, João. De como essa lição de Jesus se desdobra, e é possível se desdobrar na prática. A gente tem um livro inteiro do André Luiz nos falando isso, mostrando um estudo de caso sobre essa vivência. Eu acho que esse capítulo, o capítulo 11 e o seguinte, né, que vai justamente falar, né, amar os vossos inimigos, são os grandes desafios da jornada espiritual, porque nos desafiam a um horizonte distante, mas que, por ser distante, não pode deixar de ser perseguido por nós. Ele precisa ser buscado, né? Aliás, como o próprio Espírito vai dizer, porque nós, a mensagem aqui do Lázaro, ele vai dizer, o Espírito precisa ser cultivado como um campo. O campo precisa ser trabalhado, arado, preparado, irrigado, para que ele possa gerar os benefícios, enfim, né, o que ele pode gerar, assim como nós. Vamos sendo trabalhados para que a gente possa dar, né, bons frutos, enfim. Mas uma terra, quando é maltratada, também ela não. Né, que frutos que ela consegue dar quando ela é maltratada, quando ela é abandonada, enfim, né? Quando Que ela é o que não. o sistema prisional tradicional faz, né? Maltrata e não cultiva, né? Pois é. E, claro, falando de lei de amor, né?
e os limites dela, né? Jesus traçou o limite, né? Ao dizer que nós devemos amar os inimigos, né? E quando a gente pensa no amor aos ditos criminosos, que são os inimigos da sociedade, aqueles que fazem mal e que despertam tantos sentimentos instintivos ainda na gente, né? Lembrando no comecinho ali da mensagem do Lázaro, aquele trechinho que lemos, né? Que os instintos vêm antes dos sentimentos, né? São mais primitivos. Então, pensando em lei de amor, lembrando que precisamos aprender a amar até o ponto de amarmos os inimigos, os criminosos, né? Então, essa temática, ela sempre vem ao cabo quando nós pensamos em lei de amor. Aliás, essa mensagem de Isabel de França, caridade para com os criminosos, é um dos próximos itens, né? E, de repente, nós vamos convidar o Felipe novamente, daqui a alguns meses, para talvez trazer algo aí do Libertação, né? É uma obra que eu também preciso voltar a ela, faz alguns anos que eu li, né? E o momento seguinte aqui, que é uma mensagem do espírito Fenelon, ele acaba também trazendo este exemplo, ao menos aqui para a nossa reflexão, dos chamados criminosos aqui da Terra, né? Veja só como que ele começa a sua mensagem. O amor é de essência divina a todos vós. Do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Né? Que é algo que, por exemplo, quem trabalhou, como no meu caso, com a chamada execução penal, né? Que é o acompanhamento dos processos do cumprimento de pena de pessoas condenadas, observa justamente isso, né? Pelo menos na minha época, faz alguns anos que eu não trabalho na área, salvo o meu trabalho voluntário na APAC Passo Fundo, né? Para um apenado receber um benefício, ele precisava passar por um exame criminológico, que era uma avaliação técnica por um psicólogo e um assistente social. E nesses laudos vem a prova disso que Fenelon está falando, né? Por pior que tenha sido o crime, os crimes, né? Hoje nós estamos falando numa época aí de, infelizmente, de multireincidentes, né, ligados ao crime organizado, facções, né? Mas lá nos exames criminológicos a gente via exatamente isso, a prova de que todos eles amam profundamente pelo menos uma pessoa, pelo menos a mãe, né? Pelo menos a mãe. Então, isso que Fenelon está colocando aqui, que todos os seres humanos têm essa centelha, né? Que pode ser trabalhada, pode ser cultivada, pode ser desenvolvida, né? Como disse o Lázaro na primeira mensagem. Isso é algo verdadeiro que nós podemos constatar, né? Como também, pensando alto aqui, né? Todos nós temos ainda dentro da gente esses elementos instintivos a trabalhar,
né? E pode haver ocasiões, né, em que mesmo nós aí que estamos fazendo todas essas reflexões há tantos anos, né, a gente pode se ver numa situação em que o instinto nos domina completamente. Isso pode acontecer, né? Nós não estamos isentos disso. Não somos espíritos superiores, né? Talvez só na inteligência artificial, que tem feito tantas coisas agora, né? Enfim, desses que gostam de definir quem é espírito superior, quem não é, tantos filmezinhos que estão surgindo aí, né? Ah, somente numa situação assim, né? Então, tanto esse criminoso condenado tem dentro dele esse amor, como também quem não é criminoso aos olhos da lei humana, né, tem dentro de si esses instintos que em algumas circunstâncias pode despertar um lado muito animal, né? Então nós não temos o direito de julgar ninguém, né? O nosso dever é estender a mão para todos, 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 sem exceção. Então, eu gosto muito de um conto da dona, psicografado pela dona Ivone Pereira, que é de autoria do Espírito Charles, que esse conto está no livro Sublimação, e o conto se chama Evolução. Eu considero que esse conto ele tem ali uma síntese de um processo evolutivo de um espírito ao longo de séculos, em que tu vê a passagem de um espírito sendo desde um déspota, tirano, e o próprio amor que, ao tocá-lo, inicia um processo de transformação nele, e ele vai, através dos séculos, passar por profundas transformações até chegar ao que é o final do conto. Nós vamos reconhecer de quem se trata e de quem efetivamente aquela história está se referindo, a quem aquela história está se referindo. Mas não vou contar aqui o final, não vou dar o spoiler, porque também a gente precisa, né, convidar os amigos e amigas para lerem esse conto e viverem a surpresa que ele reserva ao final, de perceber essas mudanças, que ao longo dos séculos, através das várias reencarnações que nós temos, e com esse trabalho que os espíritos falam aqui, de arar esse campo do ser espiritual, como as criaturas vão se transformando. A doutrina espírita fala de maneira muito clara isso para a gente. Nós estamos em evolução, ninguém permanecerá indefinidamente numa experiência do mal, né, quando esteja passando por essa experiência. Não. Vai realizar a sua trajetória evolutiva, vai se transformar, reparar os erros cometidos, espiar se for o caso, né, passar pelas expiações quando é o caso, mas reparar os seus equívocos, reharmonizar aquilo que desarmonizou e seguir em frente na jornada espiritual. É o que Então, o espírito Fenelon apresenta aqui praticamente na sua conclusão, né? Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Né? Muito profundo, né? E é o que nós, individualmente, e a humanidade coletivamente precisa ir aprendendo a fazer, né? João Antônio, o que tem para nos colocar? Eu anotei essa questão da irmandade, né, de que nós somos filhos do amor, e aí hoje em dia a gente vê bastante assim essa questão do amor aos animais, né? Principalmente os jovens, assim, os adolescentes, a gente vê que há uma grande quantidade
desses jovens que eles têm um carinho, uma atenção, um amor grande, né, pelos animais. Mas aí eu ia remeter para essa ideia do amor universal, né, de que a gente vai desenvolvendo o nosso amor pelos pais, pelos irmãos, pelos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos de pátria, pelos nossos irmãos do nosso planeta Terra, né? E hoje em dia a gente poderia talvez até falar pelos nossos companheiros de outros mundos, né? Então nessa ideia de que o amor ele é universal, né? E que a gente vai precisando também ir trabalhando essas outras nuances, né? Que não são apenas as mais próximas de nós, mas enfim, é essa ideia de que o amor seja eh, ligado a todos os seres, né, com os quais nós temos as nossas ligações maiores e a gente possa estender esse sentimento a todos os filhos de Deus, né? E tu acabou de trazer para nós o link com a última mensagem, né? Ah, Sob o título A Lei de Amor, que é uma mensagem do Espírito Sanson, que foi, enquanto encarnado, um trabalhador da Sociedade Espírita de Paris, junto com Allan Kardec, que é outro trecho, assim, que podemos considerar clássico do Espiritismo, esse parágrafo aqui, quando ele diz assim: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto ao vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, aqui também conceitos profundos, delicados, suaves e precisos sobre o amor. Felipe, Essa mensagem, esse parágrafo em especial, ele realmente nos conclama assim a essa vivência, né? A essa busca desse horizonte, né? Eu acho que o que o João Antônio trouxe também é bem especial de ser lembrado, né? Desse amor que se estende para muito além das fronteiras que a gente tinha até algum tempo atrás, né? Para muito além de um círculo fechado, de uma família só, e para muito além da humanidade também, né? Um amor que se estenda a todos os seres que partilham conosco a experiência na Terra, e um amor que se estenda inclusive à própria Terra, ao próprio planeta que nos serve de morada transitória, mas que nos possibilita a jornada evolutiva. Quando a gente consegue desenvolver isso, quanto vai se transformar, né, a nossa vida, a nossa experiência aqui na Terra, passar a amar os outros seres para além da humanidade, assumindo também aí um papel de responsabilidade que cabe a nós, seres humanos chegados a esse ponto evolutivo, nos cabe também uma responsabilidade diante da Terra, diante do planeta, né? Temos aí missões, tarefas a serem desempenhadas. Então, desenvolver esse amor a todos os seres e ao planeta de maneira geral é assim, a gente começar a compreender a finalidade da existência em si também e caminhar nessa direção.
e caminhar na direção do cumprimento da finalidade, né? Do sentido mais profundo da vida em si. Então, achei ótimo, né, que o João trouxe essa lembrança também, esse comentário muito pertinente de nos relembrar desse amor que precisa se estender para além das fronteiras, não só do nosso círculo mais próximo, mas para além também da nossa espécie, né, para outros seres. Então, e a lembrança de poder aliviar a dor do outro, né, poder contribuir para que o outro também tenha as suas dores aliviadas. Enfim, aí são parágrafos muito clássicos mesmo, né, João? É. E tem um olhar coletivo nisso, né? Porque se o parágrafo fala numa humanidade que vai além deste mundo, que vai se estender para outros mundos, é óbvio que o conceito de humanidade vai além das fronteiras dos países aqui da Terra, né? E hoje nós estamos vivendo um período muito triste e doloroso quanto a essa questão de fronteiras aqui da Terra, né? Com essa questão das migrações, emigrações e imigrações, e muitos países tratando essa questão somente do ponto de vista policial, como se fosse simplesmente uma questão de polícia, de prisão, de fechar fronteira, de deportar, né? Sem nenhum tipo de pensamento em investir na solução das causas que estão ocasionando lá nos países de origem esse fenômeno migratório. As guerras, a fome, a, a falta de habitação, falta de saúde, enfim, violações de direitos humanos da forma mais ampla possível, né? Então, um ponto que nós temos que ter muito claro em mente, né, é que o espírita que estuda esses textos e que compreende esses textos, ele tem que entender que o imigrante, ele é um ser humano tão digno de amor quanto qualquer um nacional, né? Simplesmente por ser humano, simplesmente por ser filho de Deus, né? E que esse tipo de barreira, esse tipo de preconceito, para um espírita, ele é inaceitável, né? Ele precisa, nós precisamos simplesmente aprender a estender a mão, né? E procurar garantir para todos seus direitos básicos, como nós queremos que sejam garantidos para nós, né? Então, nesse ponto aqui, especialmente nesse parágrafo aqui do Sanson, nós estamos falando aqui de um conhecimento de um ponto de vista muito contemporâneo, muito atual e muito necessário. Mas, meus queridos amigos, como passa rápido o tempo, né? Eu acho que o nosso tempo aqui, dentro do programado, mais ou menos fluiu, né? Então, eu acho que eu vou passar aí para os meus queridos companheiros dessa mesa virtual para suas considerações finais, né? E como o Felipe acaba sendo um convidado menos frequente, né? Nós vamos aproveitá-lo para fazer também a prece final depois. Pode ser, Felipe? É uma Claro. prece qualificada, por assim dizer, né, João Antônio? É, João, eu, como gosto muito do Emmanuel, né? Eu trouxe aqui numa mensagem que se chama Mais Amor, é do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Está na Reformador de fevereiro de 1957. Aí tem um parágrafo aqui no final da mensagem, achei bastante interessante, então vou deixar essa do Emmanuel aí para nós, tá? Todavia, que será de ti sem o tesouro da compreensão que apenas o amor te pode conferir? Mais amor em nossas atividades de cada dia, solução gradativa a todos os enigmas que nos cercam.
Só a luz é capaz de extinguir a sombra. Só a sabedoria aniquila a ignorância. Só o amor redime vitoriosamente a miséria. Então, que essa mensagem de Emmanuel possa nos inspirar também, assim como as outras instruções aí que tivemos nessa noite, a nós buscarmos, então, a nos trabalharmos mais para a gente conseguir desenvolver um pouquinho melhor aí o sentimento de amor por todos nós, né? Uma boa noite a todos. Felipe, contigo. Muito bom, né? Excelente mensagem do Emmanuel. Eu quero agradecer aos amigos e amigas aí que nos acompanham, que estiveram conosco. Também a ti, João, Paulo e João Antônio, pela oportunidade dessa reflexão. Eu acho que a gente falar sobre o amor e especialmente sobre o enfoque, né, que foi trazido hoje, é sempre desafiador, mas eu penso que é desafiador no bom sentido, no sentido de nos provocar a nos movermos na direção da mudança, de uma construção. Gosto muito de pensar, como a gente trouxe antes, o Jason de Camargo nos fala, o amor se aprende, então a gente se mover nessa direção. É uma construção cotidiana, é um esforço diário, uma vontade de realmente desenvolver esse sentimento e aprender com ele. Então, nós consigamos aí cultivar o campo do nosso ser imortal e fazer desabrochar esses sentimentos mais nobres no campo do espírito. Vamos então para a nossa prece, né? Vamos serenar nossos pensamentos, nossos corações nesse momento. Quem sentir a vontade para fechar os olhos, para que assim possamos buscar no nosso mundo interior a presença da luz divina e de pensamentos voltados ao alto. Buscamos a presença de Deus, Senhor da vida, universo. Queremos agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui na Terra, pela oportunidade que tivemos no nosso encontro de hoje, de refletir juntos, de aprender juntos. Que a tua luz nos envolva, nos fortaleça, nos dê firmeza na fé, na coragem, na esperança. E nós saímos daqui hoje, desse encontro, envolvidos em vibrações de paz, de renovação. Os nossos lares sejam visitados e neles depositados os fluidos salutares que a espiritualidade amiga derrama sobre nós. E assim, em vibrações de gratidão, nós queremos pedir aos benfeitores espirituais que dirigem esse trabalho, em nome de Deus e de Jesus, nosso amigo e mestre. Encerramos o nosso encontro, estudo de hoje. Assim seja.